Bom dia, querido irmão. Bom dia para sua família também. Bom dia a todos aqueles que têm vontade de conhecer melhor o amor de Deus, né? Nós estamos aqui porque desejamos estudar sobre o amor de Deus, e quanto Ele nos ama e cuida de nós. Não é mesmo, pastor? Exatamente. Nós sempre estamos juntos para promover esse crescimento espiritual do qual nós fazemos parte também. Nós também Porque precisamos. não é a pretensão de ensinar para vocês porque a gente já sabe muito. Não, todos nós estamos no mesmo barco, aprendendo, buscando crescer juntos, porque a palavra de Deus é inesgotável, É né? mesmo. Então, nós agradecemos muito a vocês que nos acompanham pela rádio, também pelo o canal do YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais. Nós agradecemos muito a disposição de vocês nesse tempo separado para conhecer um pouquinho mais de Deus e do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Que bom, né? Então, antes de nós examinarmos os textos bíblicos, vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, estamos aqui porque temos muito interesse de conhecer profundamente o teu santo amor. Fica conosco, Senhor. Abençoa que o teu Santo Espírito nos conduza a cada ouvinte, a cada assistente que está conosco, que nós possamos crescer para a honra e glória de teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos estudando o livro de São João, o apóstolo do amor. O apóstolo do amor, João. João tem uma característica bastante curiosa, porque ele fala do Evangelho de Jesus Cristo dentro de uma pessoalidade. É claro que ele está colocando o amor de Cristo ao mundo, a todas as pessoas, tanto que o versículo bíblico mais conhecido é dele, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse certamente, eu acredito que ele é mais conhecido do que o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque o Salmo 23 fala de uma necessidade, mas João 3,16 fala do amor de Cristo. E é este o propósito de João, revelar a proporção do amor de Deus a ponto de entregar o seu filho, né? E também o próprio filho se submeter, porque não é só o pai entregar, é o filho se entregar também. A entrega é mútua ali, né? É uma entrega dos dois. O pai se entrega através do filho e o filho se entrega totalmente. Então, é um amor que é difícil para a nossa concepção humana compreender. Mas este é o Evangelho de João, por quê? Quando a Bíblia fala que João era o discípulo amado, não é que Jesus fazia acepção de pessoas. A expressão da gramática e do texto grego, ela traz uma percepção melhor disso. Porque não é que João era o discípulo amado. É claro que ele era amado, assim como todos os outros discípulos também eram. Mas quando a gente observa a gramática original no texto grego, o que o texto está falando era que João era o discípulo que mais precisava de amor, né? E aí, Deus, né, em Jesus, acaba dispensando mais atenção, assim como um pai sabe qual é o filho que precisa de mais atenção, né? E aí ele dispensa mais a atenção. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, parece que quando o filho é mais problemático, os pais amam mais, né? Porque dá mais atenção para ele. Não, não é que ama mais. É porque ele precisa de mais atenção, ele é problemático. O outro que não está dando problema não precisa de tanta atenção assim, né? Então é isso que acontece com o João. O João é muito jovem, um adolescente, quando ele começa a caminhar com Jesus. Ele é muito jovem, e como todo jovem, tem a questão da imaturidade, a questão da impulsividade. Então, ele tem uma boa disposição, mas ainda precisa desenvolver a maturidade. E ele desenvolve, né, e compreende também essa expressão do amor de Cristo, que depois, quando ele escreve as cartas,
ele usa um termo muito Carinhoso, vamos carinhoso, né? dizer. Filhinhos. É, Né? eu acho que ele absorveu bastante o amor que Jesus queria ensinar para ele, né? Exatamente. E daí ele tenta transmitir, porque isso é uma característica do Evangelho e daqueles que andam com Cristo. Tudo que aquilo que nós necessitamos e absorvemos, nós temos a tendência de dar mais ênfase quando ensinamos para o outro. Como, por exemplo, o apóstolo João fala muito do amor, porque foi o que mais recebeu, porque era o que mais necessitava. O apóstolo Paulo, ele já não fala tanto do amor, ele fala mais da graça, né? Porque a graça, nas suas duas vertentes, tem a questão do perdão imerecido, que é uma coisa que o apóstolo Paulo precisava muito e ele recebeu de Cristo, esse perdão, e a questão do seu compromisso pessoal, da sua postura de vida em alegrar o coração de Deus, que era um objetivo de Paulo. E tanto que ele fala, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, né? Eu estou prosseguindo. Então, Paulo fala muito da graça, né? João fala muito do amor. Cada um vai falar daquilo que mais necessitava. E aí ele tenta transmitir para o outro. Que bom, né? Deus, ele também é muito sábio, porque ele sabe o que que cada um de nós precisa mais, né? Sim. Salomão precisava de sabedoria, ele deu, e assim por diante, né? Davi era valente, ele deu coragem para Davi. Ai, eu acho que Deus é maravilhoso mesmo, E né? o conjunto das habilidades de cada um, ele traz a harmonia ao todo. Isso, É né? isso que é o mais importante. É assim, por exemplo, que funciona aí a importância da igreja. Às vezes a gente tem alguns problemas na igreja, principalmente a gente que está na liderança, porque cada um que tem o seu dom, parece que ele quer transformar a igreja inteira no dom dele, né? Então, o que tem o dom da música, ele quer que todo mundo cante bem. O que tem o dom do evangelismo, todo mundo tem que ser evangelista. E na verdade não é isso. Cada um tem um dom diferente, porque, como diz a Tiago, nós somos membros do corpo de Cristo. E um corpo não pode ser formado só de olho, né? Ou só de mão, ou só de boca. Cada um tem a sua função, mas sem aquele membro do corpo, o corpo não existe, ele fica deficiente, está faltando um membro. Então, a importância da igreja é nos reunirmos, cada um oferece o seu melhor e a igreja caminha como um corpo completo. Que bom, né? Que bom. Mas, então, nesta semana, nós estamos estudando o Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. Quer dizer, o Antigo Testamento, que muitas pessoas acham que não tem mais validade, ele apontava para o Messias. Quando nós falamos de profecia, é bom a gente esclarecer um pouco esse termo, né? Que é Porque, às vezes, mal usado. Profecia, a palavra profeta do hebraico é navi. Navi, ele é uma palavra daquele que tem um dom de Deus de analisar uma situação e projetar essa situação para o futuro, dentro de uma revelação que Deus está dando para ele. Então, muitas vezes o profeta, quando ele está escrevendo a profecia, ele nem se dá conta do que ele está escrevendo é uma profecia. Mas conforme ela vai se cumprindo, então daí vai se identificando a profecia. Como, por exemplo, Isaías 7 até o capítulo 9, onde existe a profecia do nascimento de Jesus, porque a Virgem conceberá e dará um filho, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Estou misturando aqui o capítulo 7 com o 9, mas é porque o andamento vai do 7 ao 9, né? Mas Isaías, quando ele escreve, ele não está falando de Jesus. O escrito em si do texto de Isaías não está falando de Jesus. Ele está falando do filho do rei. E aí, mas o que ele escreve ali depois, ele é aplicado para Jesus, porque tem alguns detalhes do texto que vão
culminar ali na realização da profecia, como, por exemplo, a Virgem conceberá, né? Ele será um maravilhoso conselheiro, será um Deus forte. Então, o filho do rei foi um grande líder, mas ele não foi um Deus. A mãe que o gerou, que era a mulher que gerou o filho do rei, ela era virgem até o casamento até dela. o casamento com o rei, né? Mas ela teve uma concepção natural. Não foi como Maria, que teve uma concepção espiritual, né? Então, o texto ele vai se encaixando com a profecia, né, de acordo com aquilo que nós vamos estudando, analisando e que o Espírito Santo vai revelar. Mas o profeta é aquele que escreve algo que vai ter que se cumprir no futuro para dar validade à palavra de Deus, né? Por quê? É muito curioso isso. Deus, na sua soberania, ele não precisa que ninguém fique validando se ele está certo ou se ele está errado. Mas ele mesmo deixa traços para que as pessoas identifiquem a sua condução ao longo da história da humanidade. Né? Ele vai cuidando de cada detalhe e a história vai se encaixando e a gente vai entendendo o quebra-cabeça e Deus vai mostrando, eu estou no controle. Que bom, né? Eu estou cuidando de tudo. Então, as profecias, né, trazendo desse tema, irmã Jô, eu gosto muito de lembrar no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, porque olha a importância que o texto dá para as profecias, né, que é o que a gente estuda. E olha o que ele fala aqui, a partir do versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa palavra Escrituras que está aqui é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, né? Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Porque Isaías 53 já falou que Cristo iria morrer. Isso. Né? Que o Messias iria morrer pelos nossos pecados, pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Né? Então, nós temos o texto ali falando a respeito do sacrifício de Cristo e depois se cumprindo em Cristo. Então, ele fala, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Por que que isso é importante? Porque Jesus não morreu de gripe, não morreu de Covid. Jesus poderia ter morrido de uma doença, ter morrido numa guerra, ter morrido de outra maneira? Podia. Mas se ele tivesse morrido de outra maneira, não iria cumprir a profecia. E daí ele não seria o Messias. Porque o que valida ele como Messias é o cumprimento das profecias pelas Escrituras, pelo Antigo Testamento. Então, é o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Eu, né, antes de tudo, entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas segundo a Escritura, tinha que ser crucificado. Era isso que a Bíblia dizia. Apareceu a Cefas e depois aos 12, né, e depois foi visto por mais de 500, segundo as Escrituras. Ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, 1 Coríntios 15, ele dá muita ênfase a essa necessidade de que o que Jesus fez tinha que ser segundo as Escrituras. E realmente foi, né? Porque até a veste dele, que foi sorteada entre os soldados, estava escrito no Antigo Testamento. Sim, porque existe uma crítica das pessoas falarem, Marjo, assim, que Jesus poderia ser um manipulador da palavra, um manipulador das escrituras, porque todas as frases dele eram repetições das escrituras, todos os ensinos dele eram das escrituras, até a frase que ele falou na cruz, na verdade, é a frase do Salmo. Né? Em tuas mãos entrego o meu espírito, é a frase do salmista, Davi escreveu isso. Né? Então, algumas pessoas levantam a crítica. Não, Jesus não era de fato o filho de Deus, não era Deus, nem nada disso. Jesus era uma pessoa que estudou demais a Bíblia
e começou a colocar em prática, né? E ele foi manipulando as pessoas para ter liderança. Tá. Então, essa crítica com relação a Jesus até poderia existir ele fazendo as coisas por ele mesmo, né? Mas como é que ele ia manipular as ações dos outros para cumprir as profecias? Não tinha como, né? Tudo aconteceu porque foi encaminhado mesmo. Então, isso mostra, para mim, pelo menos, né, isso mostra uma coisa tão maravilhosa, porque as profecias, Deus ele revelou detalhes que pareciam detalhes bobos, né? Mas são de extrema importância para a gente ter convicção que Deus sabe o futuro nos seus mínimos detalhes, né? Porque, porque a disputa de uma roupa, né? Que relevância tem isso, a disputa de uma roupa? Né? Por que que isso foi registrado, né, no Antigo Testamento? Olha, eles vão disputar a roupa do Messias. Né? Isso era para mostrar que quando acontecesse a disputa, era porque realmente ele era o Messias. Né? Só que Deus, ele mostrou isso 1000 anos antes de acontecer. Olha, daqui 1000 anos alguém vai brigar pela roupa do meu filho. Né? Então, isso mostra o poder de Deus na sua onisciência, no conhecimento do futuro. E se Deus está atento no futuro ao detalhe de uma roupa que vai ser disputada, será que ele não está atento às suas necessidades no futuro? Aquilo que você precisa para frente? Ele sabe, então vale a pena confiar. Né? É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Eu acho lindo esse texto. Sim. Ele vai suprir cada uma de vossas necessidades. É lindo esse texto, né? Porque ele dá uma garantia para a gente. Sim. É o meu Deus, segundo, né, as suas riquezas, a sua vontade. É uma expressão de confiança, né, e de entrega total. Porque é isso que nós temos que fazer. E nós, que já temos uma caminhada aí com Cristo, ninguém que entregou a vida a Cristo se arrependeu disso. Ao contrário, as pessoas ficaram melhores, né? Se tornaram pessoas mais fortes, mais corajosas. Sei lá, eu vi muitas pessoas que entregaram a vida a Cristo progredirem até economicamente, assim. Sim, porque quando nós temos sabedoria e discernimento para administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós vamos prosperar. Né? Exatamente. Porque prosperidade, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é ficar milionário. Tem milionários extremamente endividados. Né? A questão de prosperidade é você ter sabedoria para administrar o que Deus coloca na sua mão com integridade. Né? Porque não basta só administrar, tem que ser íntegro. Então, e assim, uma coisa interessante na questão da prosperidade é ter sempre o necessário, né? Porque tem gente que tem hoje e depois não tem mais, né? Mas todos aqueles que estão com Cristo, colocaram suas vidas nas mãos de Cristo, tem muito mais que o necessário. A gente tem muito mais que o necessário, e isso assim, graciosidade de Deus para conosco. Ele está dando a sua graça, né? Sim. Então, nós vimos aqui que as profecias do Velho Testamento, do que nós hoje chamamos Antigo Testamento, foram cumpridas, né? Sim. Em detalhes bem significantes até, né? Muito significantes. Agora, o que eu gosto de frisar, essa expressão que eu uso, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, é porque essa expressão, na verdade, é muito ruim. Porque essa divisão que teve do Antigo Testamento para o Novo Testamento, na verdade, é só uma divisão acerca de antes de Cristo e depois de Cristo. Não é que o testamento
porque a ideia da palavra antigo é porque não tem mais proveito, não tem mais validade, né? E não é isso. O testamento de Cristo, o testamento de Deus, ele faz parte do evangelho eterno, né? Do evangelho eterno que nós recebemos, começamos a receber em Gênesis. A partir de Gênesis. Então, a Bíblia, ela é uma só, na sua integralidade, de Gênesis até Apocalipse. Então, o testamento é o mesmo. A questão é que nós temos uma parte do testamento antes de Cristo que já foi cumprida. E agora nós temos um testamento depois do Cristo que dá continuidade, continua sendo cumprido, mas não quer dizer que o que ficou para trás perdeu seu valor ou perdeu a sua importância. Para entender melhor, para tentar fazer uma analogia aqui para os nossos ouvintes entenderem melhor, a diferença que a gente tem do Antigo Testamento para o Novo Testamento é uma construção de uma casa, né? Você está construindo uma casa, né? Então, o que você faz primeiro na construção? O alicerce, com certeza. O alicerce. Nivela o terreno, faz o que é preciso fazer no terreno, mas faz as fundações da casa, e essas fundações, como é que deve ser feito? Né? Elas têm que ser muito sólidas, muito resistentes. Por quê? Porque ela vai sustentar toda a estrutura de cima. Agora, depois que a casa está pronta, você consegue ver o alicerce? Não vê mais, mas ele é importante. Mas ele continua sendo importante. Depois da casa pronta, tenta tirar o alicerce para ver o que acontece. Cai a casa. Cai a casa. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento é a mesma coisa, né? Ele se cumpriu, mas continua sendo extremamente importante porque ele é o alicerce de todo o Novo. Eu não posso tirar o Antigo Testamento, senão eu derrubo o Novo. Até porque todo estudante de teologia, todo teólogo, sabe disso, que mais de 70% do Novo Testamento é literalmente uma repetição do Antigo. Uma repetição literal, as mesmas frases, né? Os textos copiados. Então, nós temos de novo ali a ação dos apóstolos e a ação de Jesus. Mas o restante, 70%, ele é uma repetição do antigo. Então, se você tem qualquer produto que você tira 70% dele, ele deixa de ser. Né? Exatamente. Ele deixa de ser aquilo que oferece. Então, a Bíblia, ela é uma só. O que nós temos que compreender é que nós temos uma parte da Bíblia como base, né? E estamos agora morando nessa casa que foi construída, né? Como base. Mas a gente não pode tirar o alicerce, senão a gente derruba tudo. Então, nesse sentido, pastor, existe um papel de autoridade da Escritura, né? Sim. E de uma autoridade tão grande, né? Como, por exemplo, o texto de 1 Timóteo 3,16, que é um texto bastante conhecido, que fala qual é a finalidade de tudo isso. Né? Toda a Escritura toda a Escritura é inspirada, né, por Deus, segundo Timóteo 3,16. E ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para que serve a Bíblia? Né? Ela é útil para quê? Olha o que ela mesma responde. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então, o que o texto aqui está falando? Se você quer ter êxito e perfeição nas coisas que você faz da vida, seja na sua relação pessoal, familiar, social, trabalhista, o que você precisar de orientação, a Bíblia vai te oferecer e você vai passar a fazer aquilo com perfeição.
Então, olha que lindo isso, né? E não vale a pena, né, a gente ter um livro assim e colocar em prática os seus ensinos, que está me corrigindo a questão da repreensão, naquilo que eu estou errado, né? Ele está me repreendendo, me corrigindo, ele está me educando, né? E ele está me conduzindo para que as pessoas olhem para mim como uma pessoa com bom caráter, uma boa integridade, uma pessoa respeitosa e respeitada, né? Então, não existe o porquê desprezar os ensinos, se ele só traz o bem. Então, nesse sentido, é que o programa ele procura instruir, né, cada um dos nossos ouvintes, dos nossos assistentes, para que nós nos tornemos pessoas melhores na sociedade e possamos contribuir para o crescimento. Sim, e independente da sua religião, do seu vínculo denominacional, porque a Bíblia é igual para todos. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não coloco em prática e fico reclamando que a vida não está boa, que eu estou cheio de problemas, que nada melhora, né? É claro que não vai melhorar. Porque o que eu estou fazendo para isso? Né? Porque quando a lição aqui, né, que nos acompanha está falando a respeito dos sinais, obras e maravilhas, qual é o maior sinal de Jesus Cristo na vida de uma pessoa? Qual que é a maior maravilha de Jesus Cristo na vida de uma pessoa? É a transformação de caráter e de personalidade. Ela acaba iluminando outros, né? Aquele que consegue mais sabedoria, mais discernimento, mais bem-estar, harmonia, aquele que consegue ter sabedoria para resolver as suas adversidades. Então, esse é o grande sinal da presença de Jesus Cristo e dos ensinos de Jesus Cristo. Porque se eu consigo ser transformado, né, me permitir ser transformado para ser 300% melhor do que eu sou naturalmente, né? Então vale a pena, né? Vale a pena se dedicar a isso. Este é o maior sinal, né, da maravilha de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, da palavra de Deus. É aquele que deixou os seus vícios, é aquele que passou a ser mais amoroso com seu cônjuge, é aquele que passou a ser mais responsável com a sua família, né? É aquele que passou a ser mais educado e respeitado na sociedade, né? Então, tudo isso é a proposta de Jesus Cristo. E este é o maior sinal. Não fique procurando sinais como curas milagrosas, como sinais extraordinários. Ah, eu abri minha gaveta, de repente apareceu R$ 500 lá dentro. Né? Eu costumo dizer, quando eu ouço esse testemunho, que Jesus não é falsário, não. Ele não faz aparecer dinheiro do nada assim, não. Não cria notas falsas. Não cria notas falsas, não. Então, a questão Jesus, pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele concede tudo o que nos é necessário para nós superarmos as nossas adversidades. E estes são os maiores sinais, obras e maravilhas que Jesus faz na nossa vida. Então, eu li uma historinha outro dia, eu queria repetir para vocês. Uma criança, ele gostou de ler a Bíblia e foi, assim, adquirindo conhecimentos, né? Era um menino aí de uns 10 anos e ele perguntou para o pai dele, mas Jesus é tão grande e eu sou tão pequeno, como que ele vai caber dentro de mim? E o pai não soube dar resposta, ficou embaralhado. Aí ele mesmo começou a pensar e falou assim, eu já sei. Jesus vai caber em mim o que pode, o que não pode vai ficar para fora e todo mundo vai ver o que Jesus tem. Então, quando Jesus fala assim, rios de água fluirão de você, é porque cabe dentro de nós o que pode. O que não pode, fica para fora, né? E todo mundo vê. Todo mundo vê.
Exatamente. Interessante É isso. uma boa história, né, para a Uma boa gente história. trazer a reflexão a respeito da grandeza e da Exatamente. presença, né, de Deus em nós. Então, João Batista, por exemplo, ele foi profetizado, né? Isaías falou, né? A voz do que clama no deserto, referindo-se a João. Referindo, é uma profecia de Isaías a respeito de João Batista, porque ele fala que viria um profeta que iria ser o precursor do caminho do Senhor, do Certo. caminho do Messias, né? Que esse é uma expressão que a tradução não ficou boa na língua portuguesa, porque ele traduz como endireitarei o caminho do Senhor. Não é para endireitar, ele já era direito. Ele já era certo, o caminho já era certo. O endireitarei é que a expressão, vamos dizer, numa linguagem de um português mais arcaico, é trazer uma trilha de direcionamento que apontava para Cristo. Então, é isso que João Batista fez, porque João ele faz a pregação do Evangelho, anuncia o Messias e ele promove o que Mateus 3 traz ali, o batismo do arrependimento. E no próprio batismo dele, na pregação dele, ele fala: olha, eu batizo com água para o arrependimento de pecados, mas eu estou aguardando aquele que vai vir após mim, que é muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias, e é esse que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que significa isso? Batizar com o Espírito Santo. Não é falar em língua estranha, né? As pessoas têm questão do idioma incompreensível. Deus nunca apresentou nada na Bíblia que fosse incompreensível ao ser humano. Aliás, ele fala que toda palavra tem que servir para edificação. E o apóstolo Paulo mesmo, quando ele fala a respeito do dom de línguas, falando a respeito desse dom de línguas estranhas, ele fala: eu prefiro falar 5 palavras que sejam do entendimento de todos do que 10.000 que ninguém entenda. Então, se ninguém entende, não vai aproveitar nada. Não faz sentido nenhum. Então, ser batizado no Espírito Santo é ter frutos do Espírito. É desenvolver amor, paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Né? Isto é uma pessoa batizada no Espírito Santo. E como que a pessoa vai desenvolver um amor puro, um domínio próprio sadio? Como é que a pessoa vai desenvolver isso se não for através da ação do Espírito Santo pela palavra de Deus? Não desenvolve. Não desenvolve, porque a corrupção do pecado no ser humano é muito forte. Então, se ele não estiver dentro de uma ação espiritual, ele não desenvolve aquilo que deveria ser natural na vida dele, que é o amor, a paz, a paciência, a mansidão. Né? Ele não vai desenvolver isso de uma maneira natural. E é preciso. Então, a questão é, João Batista, ele vem como profeta, ele é o último profeta do Antigo Testamento, né? João Batista. Por que o último profeta? Porque todos os profetas profetizaram até João a respeito de Jesus. Depois, em João, Jesus está ali. Né? Está presente, não precisa profeta, não precisa profetizar. Né? Não precisa profetizar mais. Tanto que ele sai de cena, ele morre, e aí Jesus continua o ministério. Esse ministério que passa a nós hoje. Né? Que passa a todos nós, que é continuar pregando. Agora a gente junta, né, o evangelho de Jesus Cristo através de João e o próprio evangelho de Jesus. O que a gente faz? A gente continua fazendo o batismo de João, batizando com água para arrependimento de pecados. Mas quem é que vai ser batizado? Aquele que já foi batizado por Cristo, né? E Cristo, pelo Espírito Santo, convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a pessoa chega a ser batizado na água, é porque Jesus já batizou ele primeiro, porque senão ele não chegaria ali. Ele não pediria o batismo. Né? Ele não pediria o batismo. Ninguém força. Agora, a prova de que
Jesus o conduziu, né, e o batizou primeiro, é que ele aceitou o batismo da água. E ele está falando na hora do batismo da água o quê? Eu quero ter uma vida diferente. Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ter uma purificação e uma vida, né, de busca de santificação, né? Busca, por quê? Porque isso é para a vida inteira. Não é que ele entrou na água e saiu santo. Ninguém. Aliás, santo é só separado, né? Porque puro, assim, sem pecado, não existe ninguém, né? Não, sem pecado não existe ninguém. Quando a gente batiza, a gente mergulha um pecador seco e ele sai um pecador molhado. Mas, mas um pecador com consciência que o pecado ofende a Deus, né? E as pessoas falam assim, você usa a palavra pecado, mas não fala o que é pecado. Pecado é prostituição, é relação sexual fora do casamento, pornografia, vícios, é falar mal do seu irmão, a mentira, a cobiça, o adultério. Tudo isso é pecado. Tudo que ofende a Deus é pecado, né? Então, quando a pessoa sai do batismo, ele está assumindo um compromisso com Deus que ele vai fazer o máximo para não cometer aquilo que ofende a Deus. Não é que ele vai ser perfeito e nem absolutamente sem pecado, né? Mas ele vai ter consciência daquilo que ofende a Deus e quando ele fizer alguma coisa, ele vai fazer como Davi. Se colocar em oração, pedir perdão e dessa forma vai ser uma pessoa segundo o coração de Deus. É muito bonito a gente estudar a Bíblia, né? Porque essas coisas trazem, assim, uma perspectiva de que nós estamos na mão de Deus, somos segurados por Ele, né? Somos a menina do olho dele, né? Então, e quando a Bíblia coloca essa referência, que eu acho linda essa referência de ser menina do olho de Deus, né, dos olhos de Deus, é por quê? Porque você já prestou atenção quando a gente leva um susto ou vem alguma coisa em nossa direção ou a gente leva um tombo, né, tropeça, a primeira coisa que a gente protege é o olho. É o olho, né? É um instinto, isso é instintivo do ser humano, né? Proteger os olhos. Por quê? Porque os nossos olhos, eles são os órgãos mais sensíveis do corpo. Qualquer coisa pode afetar e você pode perder a visão, né? Então, é um instinto natural de proteção. E quando Deus fala que nós somos a menina dos olhos dele, né, ele está falando, você é a minha parte mais sensível. Eu acho muito bonito isso. Você é a minha parte mais sensível que eu vou proteger até por instinto. Que né, a ciência chama isso de uma coisa que o sistema neurológico produz, né? A sensibilidade que o sistema neurológico... São reações automáticas, né? Tem algumas reações automáticas do corpo que a gente aprende com o tempo, até para ver se uma pessoa, por exemplo, está fingindo desmaio. Você quer saber se uma pessoa está fingindo um desmaio? É só você levantar o braço dele e soltar na direção do rosto. Se ele estiver desmaiado, a mão vai cair no rosto dele, porque ele não vai ter reflexo para desviar. Se ele desviar a mão do rosto, é porque ele está fingindo desmaio. Então, interessante, né? Esse estudo nosso. Então, o papel de autoridade da Escritura para nos trazer um benefício pessoal, né? Sim. Agora, a autoridade da Escritura, né, tem um texto que ele é mal interpretado, que é o texto de João 5,39, em que as pessoas interpretam mal porque não conhecem a gramática da língua portuguesa, né? O texto ele fala assim, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, né? Examinais as escrituras é uma expressão gramatical que não é uma ordem. Jesus não está mandando examinar as escrituras. Ele está falando que nós examinamos as escrituras porque julgamos que nela está a vida eterna. Ele está falando com os doutores da lei. Então, o que ele está falando? E é isso é importante a gente trazer.
nessa concepção. Ele está falando com os autores da lei e está falando assim, olha, vocês examinam as escrituras porque vocês sabem que nela fala a respeito do Messias. Eu sou o Messias e vocês não conseguem identificar isso. Então, vocês não estão examinando a escritura da maneira correta. Estão buscando coisas que não devem, né? Estão buscando coisa que não deve. Por quê? Porque tem pessoas de coração aberto, de coração sincero, que querem aprender através das Escrituras, através da Bíblia. Agora, tem outras que eles buscam na Bíblia confirmar o que ele já acredita, né? Que era o que acontecia aqui. Então, Jesus está repreendendo eles. Fala, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam que nela tem a vida eterna. Mas vocês não estão vendo que elas falam de mim. Então, nós temos que estudar a Bíblia, não é só questão de estudar, mas estudar com a mente aberta, com o coração aberto, permitindo que o Espírito Santo nos fale a verdade da palavra de Deus. Então, esses líderes, né, pastor, eles rejeitaram a Jesus porque eles estavam ligados a tradições humanas, a coisas que não eram bíblicas, né? Sim. Exatamente, porque e isso continua acontecendo. Infelizmente, como Timóteo já escreveu, que existem, né, pessoas que observam a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte de lucro, né? E aí tentam tirar dinheiro das pessoas, tentam enganar as pessoas, e muitas pessoas, na sua boa fé, acabam caindo nesses enganos. Que é a função do verdadeiro pastor, que fala em Efésios capítulo 4, a função do verdadeiro pastor é o quê? Levar o crescimento, a maturidade, ao conhecimento, e lá em Efésios usa uma expressão bastante interessante, para que a ovelha não seja levada por todo o vento de doutrina. Ou seja, muita gente ensinando bobagem, muita gente ensinando, né, que obrigatoriamente você tem que ser vegetariano para ser salvo, como se isso levasse à salvação. A melhor comida que o ser humano já comeu foi o maná, que nem plantado na terra não era. Né? Era a comida do céu. Era a comida do céu. E todos que comeram ali não entraram em Canaã. Né? Então, não é comida que salva ninguém. Né? Não é o vestuário que salva ninguém, mas quem ama Cristo, quem conhece a palavra de Deus, sabe se alimentar corretamente, sabe se vestir corretamente. Então a gente não pode ir para o legalismo, porque isso não vai adiantar para nada, mas também não pode ir para o liberalismo. Tudo tem que ser feito para a moderação, né, com moderação e para a glória de Deus. Olha só, o equilíbrio, né, que a gente tem que ter ao ver as coisas. Assim, as coisas acontecem, mas a gente tem que ter equilíbrio de escolher o meio termo sempre. Então, Jesus ele discutiu muito com os líderes judaicos, né? Esse pessoal, aqueles que não se salvam, eles vão ter E Jesus, aqui em João mesmo, no seu próprio Evangelho de João, aqui, João 8, 45. João 8, 45, Jesus dá uma palavra que é muito complicada e continua acontecendo nos nossos dias. Né? Pode ler na sua Bíblia aí, Major. Aqui diz assim, ó, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Olha, ele está falando isso para doutores da lei, para gente que estuda a Bíblia dia e noite. Né? E daí Jesus fala, olha, vocês estão interpretando errado, não é assim. Vocês estão levando a um legalismo excessivo, vocês estão pregando um evangelho sem amor, sem acolhimento, sem respeito. E daí eles queriam matar Jesus. Daí Jesus fala isso aqui, fala, olha, mas eu estou falando a verdade para vocês e vocês não acreditam em mim. E esse continua sendo o problema das pessoas. Nós estamos apresentando a verdade da palavra de Deus e as pessoas continuam sem acreditar. Né? Mas daí, de quem vai ser o prejuízo?
Ah, então o prejuízo é pessoal, né? O prejuízo é pessoal. Porque Jesus ele fala, eis que estou à porta E bato. e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Mas Jesus não arromba a porta, não. Né? Ele está na porta e bate. Como é que ele bate? Desta maneira, através desses momentos de estudo bíblico, de busca, de crescimento. É assim que Jesus está batendo na porta da sua mente, do seu coração, para que você compreenda a palavra dele de uma maneira sadia e estruturada, para que você viva bem, com harmonia e felicidade. Agora, vai abrir a porta quem quer. Não pode. E é interessante essa questão, porque vira uma corrente, né? Sim. Se hoje eu posso ajudar alguém a entender o amor de Deus, você entendendo, você pode ser o próximo a transmitir para outras pessoas. Sim. Olha que corrente maravilhosa que vira, né? E essa transmissão passa a ser natural, porque o que nós recebemos de bênção e de bem, nós queremos que o outro participe. Nós não podemos ver um parente, um amigo, né, aí se desmanchando em dor e a gente não ajudar, né? Sim, nós queremos sempre o bem, né, do outro. Nunca o mal, sempre o bem do outro. Então, por isso que é muito interessante, né? As lições que nós tiramos do diálogo de Jesus com seus líderes, né? Que hoje também nós podemos tirar muitas lições para nós, né? Para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso amado e compassivo Salvador. Exatamente. Muito bom, muito bom. Vocês, Jesus disse, vocês são daqui de baixo? Vocês são daqui de baixo, mas ele também nos dá uma recomendação: buscai as coisas lá do alto. Né? O Padre Léo, que era um teólogo que eu admirava bastante, continua admirando, claro, porque que ele faleceu, já tem alguns anos. Né? Mas um teólogo fantástico, ele tem uma mensagem lindíssima com esse texto. Se alguém entrar no YouTube, vai poder ouvir. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O ser humano está buscando muitas coisas daqui de baixo. Por isso que Jesus deu essa repreensão. A gente está muito terreno, muito materialista, muito humanista. A gente tem que ser mais espiritual, buscar as coisas mais do alto, buscar as verdades eternas, aquilo que vai nos conduzir e nos acompanhar na vida eterna. É isso que nós precisamos, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Né? Mas, enquanto o foco estiver nas coisas terrenas, as pessoas vão continuar tendo dificuldades, até para resolver os problemas. Porque resolver os problemas e as adversidades com sabedoria humana nunca levou para o bem, nunca deu bom resultado. Sempre que nós buscamos orientação divina e espiritual, nós temos melhores resultados para todas as coisas, para as relações sociais, para a educação dos filhos, para o convívio da sociedade no trabalho, para todas as coisas. Quando nós buscamos direção espiritual, nós vivemos melhor em todos os lugares, em todos os ambientes. Mas as pessoas continuam resistindo a buscar as coisas lá do alto. Jesus também usa uma frase que quer dizer a mesma coisa, mas numa expressão diferente. Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Então, busca as coisas lá do alto. As de baixo aqui vão se arrumando. Né? Vão se acertando. Ele mesmo vai ajudando a gente a acertar, né? Isso. Muito bom, muito bom. Nós estamos chegando ao final desse programa. Queremos deixar um espaço para você ouvir a música. Que a música também é uma coisa que edifica cada um de nós, né? E agradecemos o seu convívio, a sua companhia, né? Você nos acompanhou. E assim, isso daí nos estimula a continuar fazendo o trabalho do Senhor. Sim, que Deus agradecemos sempre, né, a companhia de vocês, que Deus continue abençoando de modo muito especial
a você e cada família que vocês representam. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse tempo que passamos aqui, meditando a respeito da tua palavra e do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor continue nos guiando pelo teu Espírito Santo e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando neste momento. Amém. Que o Senhor nos dê da tua paz, todos também que vão ver essa mensagem gravada possam aprender de ti e ser abençoados e dirigidos pelo teu poder. Amém. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.